Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, aproveitando aí que você está em pé, abra sua Bíblia em Apocalipse 22, versículos 8 e 9, que é um texto que eu quero pegar como base para nós começarmos a nossa aula essa noite. Apocalipse 22, versos 8 e 9. Eu tenho certeza que nós hoje vamos continuar crescendo no Senhor a partir do que vamos aprender esses dias. Comigo, pelo menos hoje e amanhã, foi passado para mim a matéria de angelologia e demonologia, e automaticamente foi me pedido um milagre, que é falar de angelologia e demonologia em 3 aulas. Eu quero deixar bem claro que eu nunca estive com um anjo, nunca conversei com nenhum deles, não fiz turismo infernal nem celestial, nunca fui lá em cima nem lá embaixo. Todo o conhecimento que nós vamos ter aqui tem base na Escritura. Amém? E isso é o que é o importante. Porque em alguns lugares você tem até gente que já teve assim, passou uma tarde, um final de semana com anjo. Recentemente no Brasil aconteceu uma coisa interessante, tinha um ministério aí grande, até de louvor, que tinha um rapaz que costumava, no meio da ministração, ficar brincando com um anjo. Lembram disso? E ele estava cantando e dizia que o anjo tocava nele, e ele não conseguia cantar. Ele falava, para anjo, eu tenho que cantar. O anjo atrapalhava o louvor. Passaram uns anos, o rapaz teve a coragem, o que é um lado muito bom, né? De publicamente pedir perdão à igreja porque havia mentido. Nunca tinha visto anjo, coisa nenhuma, muito menos um anjo que atrapalhasse o louvor. E o final das contas é que esse grande ministério acabou praticamente sumindo. Porque se tem uma coisa que nós, como igreja, não podemos fazer, é ludibriar a fé sincera das pessoas. O mais próximo que eu cheguei de um anjo hoje foi quando cumprimentei o pastor Sérgio, que é o anjo da igreja. Amém, irmãos? Vamos lá, Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Eu queria que você prestasse muita atenção a esse texto. Esse texto, para mim, no que tange a anjos, é fundamental, pontual, essencial. E nessa versão que eu tenho aqui, a NVI, que eu conheço muito bem, porque eu faço parte do grupo de que ministra nos congressos de teologia da Transmundial, e o Luiz Saião, que faz parte da equipe também, foi um dos idealizadores desse projeto. Então, eu conheço bem a forma como foi feita essa tradução. E, para mim, é perfeita. Olha como ele diz. Ó. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Ponto. Pode sentar. Toda a minha matéria está aí na sua apostila, no seu livro aí, nas primeiras páginas logo. Então, até em virtude do tempo não muito grande que eu tenho, eu vou um pouco mais rápido aqui, mas eu tenho certeza que você vai entender bem depois na sua casa, porque eu fiz questão de simplificar bastante. Porque a angelologia é uma matéria que você tem muito acesso hoje. É fácil de achar em qualquer livro de teologia sistemática, tem muita coisa que você pode procurar. Então, o que eu quero fazer aqui, essas 2 noites, é ser o mais simples e o mais prático possível. Amém, irmãos? Para você entender coisas do hoje, para agora. Nós vivemos um tempo de uma séria crise no que tange a verdade de tudo que se trata como teologia. Nosso problema hoje não é só com um ou outro aspecto da teologia, mas é com tudo. Nós vivemos o evangelho 3G, grana, glamour e gambiarra. Então, por todos os âmbitos onde você for olhar hoje, você vai encontrar crise. Então, quanto mais simples e direto e prático a gente puder ser, melhor. Isso é fundamental para a gente entender. Então, como eu coloquei aí no nosso livro, eu coloquei assim, ó, em busca do equilíbrio, que é o que eu quero pensar. Angelologia em busca do equilíbrio. Nós estamos no perigoso território dos extremos. Entre os escravos do misticismo, vendo anjos por todo lado, dando super ênfase ao seu ministério, chegando alguns às raias da adoração, e outros que de forma cética negam a existência, o ministério e a ação dos anjos hoje. São 2 extremos. E o mais importante eu quero lembrar aos irmãos, por isso que eu fiz questão de ler Apocalipse 22, 8 e 9.
Se tem uma coisa que me encanta na Bíblia, me faz apaixonar por esse livro todos os dias, é que é um livro extremamente honesto. Na Bíblia todo mundo é honesto. A Bíblia é um livro honesto o suficiente para mostrar que Davi, o Davi de Deus, tinha sangue nas mãos. A Bíblia é honesta o suficiente para mostrar que os ancestrais mais nobres de Jesus, Abraão, Isaque e Jacó, tinham um ciclo de mentiras monstruosas na família. E a Bíblia é honesta o suficiente para João, em primeira pessoa, assumir: eu, João, me prostrei aos pés de um anjo para adorá-lo. E o anjo me corrigiu. Isso aqui para nós é o principal caminho de quem quer crescer na fé e conhecer a profundidade das Escrituras. Assumir que a nossa postura diante do extraordinário é sempre idólatra. Aliás, se você puder, anota um livro para você comprar para ler. Você se torna aquilo que adora, é o nome do livro. Procura, que você vai gostar demais. Eu só não lembro o nome do autor porque é um nome meio esquisito. Mas depois você procura lá que o tema é esse. Você se torna aquilo que adora. Uma teologia bíblica da adoração. Muito sério isso. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Diante do êxtase, diante do mistério, diante do extraordinário, diante de uma manifestação sobrenatural, diante de milagre, por exemplo, geralmente a nossa sensação é sempre a busca por uma adoração, por uma idolatria, porque aquilo surpreende. E eu costumo dizer, por exemplo, que quando o assunto é anjo, demônio, milagre, o que está em voga não é poder, é propósito. Porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Quando você estiver diante de um milagre, a pergunta não é por quê, olha o que Deus está fazendo. A pergunta é por que Deus está fazendo? Qual é o motivo dele? Qual é o propósito? Deu para entender? Diante do extremo é muito perigoso. Escuta o que eu vou te dizer. Tem igrejas ainda hoje, e por incrível que pareça, tanto tempo, tanta coisa, tanta leitura, e ainda há igrejas que fazem o bizarro em nome da adoração. O rapaz que é o meu editor, o dono da minha editora, ele é um presbiteriano, e ele esses dias chegou lá em casa assim, ele é bem branquinho, ele estava rosa. Ele falou, você não vai acreditar, mas eu vou te contar. Eu fui numa igreja que tinha corredor de anjo. Os caras fazem um corredor e você passa no meio. E os anjos vão tocando em você, e tinha um anjo, ele falou, aquele anjo deve ser o Thor, porque ele tinha um martelo bem grande, e você passava e ele saía batendo. Ou seja, é uma mitologia nórdica, no meio da mitologia grega, faz uma salada terrível e o povo leva para casa. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que mexe com o emocional do povo, é milagre, mistério e autoridade. 3 coisas que o diabo ofereceu para Jesus na tentação do deserto. Milagre, mistério e autoridade. Jesus rejeitou os 3, porque queria que a fé do povo nascesse do encontro com o amor, não da manipulação da mídia. Toda fé que é feita só de manipulação de sentimentos, que toca a pele, gera um arrepio, mas não desce a alma, é uma fé fake, perigosa, mandrake, 2 caras. É feita para fazer você no êxtase. E êxtase, ex, para fora de, é quando você sai fora do seu raciocínio e a palavra te manda para o culto racional, dentro de si, quando você tem certeza daquilo que está fazendo. É muito importante a gente cravar isso logo no começo. Eu sei que vocês são um povo inteligente, um povo acostumado, 20ª escola, aqui tem faculdade, tem gente formada, eu sei de tudo isso. Só que é exatamente por causa disso que fica fácil a gente esquecer o elementar. Não é verdade? Às vezes a gente se preocupa tanto com as profundidades e acaba morrendo afogado em águas rasas. Esse assunto aqui é um assunto extremamente sério, que mexe profundamente com a gente. Ainda tem, em pleno século XXI, crente que vem para a igreja e fica injuriado porque ele não vê alguma coisa de extraordinário. Uma irmã chegou para mim na minha igreja e disse, pastor, por que na nossa igreja não cai endemoniado? Eu falei, porque os demônios ficam lá fora, o cara entra já livre, aqui dentro. Nosso negócio não é com o capeta, é com a pessoa, ele entra aqui, Jesus liberta já e ela vai embora para casa feliz. Se a irmã quiser ver demônio, a irmã vai no centro, que a irmã vai achar um monte. Né? Olha aí, eu coloquei aqui, ó. Segundo Eugene Peterson, uma das maiores autoridades em Bíblia, exegese no Canadá, ele é um dos fundadores de uma escola teológica extraordinária. E olha que incrível. Ele colocou assim, os anjos são um meio bíblico de representação do invisível. Agora presta atenção nessa frase. Eles são seres de serviço, não de distração. Isso para mim é perfeito. Anjos são seres de serviço, não de distração. Portanto, anjo não passeia, anjo não dá rasante no culto. Não é?
E nem passa para fazer joguinho com o crente. O anjo passou, arrepiou, sentiu aí, irmão. Não sentiu nada. Nem o mentiroso que falou, nem o irmão que inventou. É ou não é? Anjo tem serviço. Se veio aqui, vai fazer alguma coisa. Porque o anjo não tem tempo para ficar numa espécie de, vou usar um termo pesado, uma vagabundagem celestial. Anjo não faz isso. Anjo trabalha, é servo. Amém, irmãos? Fica assustado não, que vai piorar bastante. Olha aí, ó. Eu coloquei aqui em Apocalipse 19, 10 e 22, 9. Depois você lê na sua casa, está tudo na sua apostila aí, ó. 2 vezes o texto bíblico fez questão de frisar que João tenta adorar o anjo que lhe mostrava as coisas do céu. Essa é uma situação que ainda se repete. É sempre mais fácil entregar-se ao êxtase do que à obediência. É sempre mais cômodo perseguir o fascínio da religião dos mistérios do que servir a Deus. E o Peterson diz algo devastador. Olha o que ele disse. Muitos tratam o Apocalipse da mesma forma que João tratou o anjo que lhe trouxe a revelação, mas não ouvem a censura angelical imediata. As pessoas se voltam para tudo que há no livro, exceto para Deus, e se perdem na procura frenética de símbolos, números, tempos e épocas, a despeito da restrição severa de Jesus. Jesus Cristo é o assunto principal do livro. Você já viu gente que chegou a ficar meio doida, paranoica por causa de negócio de escatologia? Se bem que hoje nós estamos no outro extremo. Se já houve uma época que a igreja viveu a escatologia e o escatologismo, que era o vício da escatologia, hoje a gente tem a desescatologia. Quase ninguém quer ir, o povo quer ficar por aqui mesmo. Tanto que antigamente a gente cantava, Senhor, vamos para nosso lar, vamos para a tua casa. Hoje é o contrário. Vem, Senhor, entra na minha vida e fica por aqui mesmo. O Senhor já veio uma vez, já sabe o caminho. É ou não é? São 2 extremos perigosos. Tem gente que fica tão fascinado com o negócio de anjo, demônio, apocalipse, dragão e tudo mais, que ele fica tão preocupado com as coisas do Apocalipse, que ele perde a essência do livro. É como se ele valorizasse o envelope, mas não a carta. Tem gente que faz isso. Fica fascinado, desesperado com uma série de coisas. Eu lembro quando era garotinho na igreja, que tinha uns irmãos que costumavam dar assim, um seminário sobre anjos e demônios, que o principal objetivo do seminário era gerar medo. E conseguia, porque a gente voltava para casa apavorado. Ficava uma semana crente, porque esse é o efeito do medo. Ele gera uma paralisação dos sentidos durante um certo tempo. Quando essa coisa passa, a morfina sagrada passa, você volta a pecar do mesmo jeito. É por isso que Jesus nunca ganhou ninguém pelo medo, mas pelo amor. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Deu para entender? Olha que coisa interessante. Por volta da metade da década de 1990, irrompeu uma onda doutrinária a respeito dos anjos. Desde então, têm sido reproduzidas várias obras sobre o assunto nos meios religiosos não cristãos. Muitas dessas obras se ocupam em mostrar que a doutrina dos anjos é uma herança das religiões orientais e são carregadas de misticismo. A mídia, especialmente a televisão, encarregou-se de espalhar os conceitos errôneos sobre os anjos, explorando a credulidade nas pessoas espiritualmente fracas e supersticiosas. Em consequência, os cristãos correm o risco de serem influenciados por esses ventos de doutrina que, não raros, sopram sobre os arraiais evangélicos. Ainda tem um monte de gente, por exemplo, na igreja, que fica procurando uma série de coisas sobre anjos, aí vão buscar em livros de misticismo, vão buscar em religiões orientais, vão buscar em experiências pessoais. E eu vou falar muito sério disso aqui, porque isso é extremamente perigoso. Ainda tem gente com essas coisas, e quando isso acontece, isso gera um afastamento da palavra. E toda vez que há uma descentralização da Bíblia, outras fontes vão tentar ocupar esse espaço. E aí que está o grande perigo. Tem muita gente que estuda teologia, por exemplo, e comete um erro grave. Por exemplo, o indivíduo se apaixona pela epístola de Paulo aos Romanos. Então ele lê todos os livros de Romanos, mas nunca leu a epístola. É como se fizesse curso de mergulho com medo de mergulhar. Não é estranho? Tem muita gente que lê tudo sobre os anjos, mas não lê a Bíblia, que é a autoridade nossa aqui hoje para nos dizer tudo que a gente precisa saber sobre isso. Amém? Eu coloquei uma coisa mais técnica aí, a angelologia, o estudo referente aos anjos. Depois você lê com calma na sua casa, que a gente tem pouco tempo. Eu preciso fazer algumas perguntas. Eu coloquei aí, ó, tópico 1, identidade, algumas perguntas. Os anjos foram criados por Deus, portanto, eles não são autoexistentes, nem autossuficientes, nem eternos, uma vez que eles foram criados. São imortais, mas não eternos. Os anjos são seres espirituais, poderosos, numerosos. Eles não se casam, não se reproduzem, não morrem. Segundo Tácito da Gama, que fez uma pesquisa gigantesca sobre isso,
São mencionados em toda a Bíblia muitas vezes os anjos, 108 vezes no Antigo Testamento, 175 no Novo Testamento, sendo 72 das quais no Apocalipse. O vocábulo anjo deriva da palavra latina angelos, que é correspondente do vocábulo grego angelos, do hebraico malak, mensageiro, enviado. O termo anjo, com sentido de mensageiro, não diz respeito à natureza espiritual dos seres, mas determina a sua missão. Com esse mesmo sentido de mensageiro enviado, até pessoas são chamadas de anjos, e de sacerdote e tudo mais, está tudo aí no seu livro. Eu quero que você olhe para mim por um minuto, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Ó. Tem muita gente que ela tem um problema sério quando a gente lida com Bíblia, com interpretação e tudo mais, que é traçar o limite equilibrado entre interpretação e imaginação. E tem gente que tem uma imaginação tão fértil que ia ficar milionário sendo roteirista de Hollywood. Porque tem gente que cria umas coisas absurdas. Eu fiquei sabendo, por exemplo, de uma irmã no Rio de Janeiro, que ela vai no culto todo de branco, eu não sei porque o preconceito da cor, mas todo de branco, e fica sentada numa mesa, e você chega para ela, diz ela que tem um anjo ao lado dela, e o anjo passa a sua ficha completa para ela, o que você está sentindo? Estou com pedra nos rins. Aí o anjo passa todas as receitas, todas as ervas, e é tudo erva, um negócio naturalista. Aí você amassa aquelas ervas em casa, toma aquele negócio, e vai ficar curado. Ou seja, uma garrafada gospel. Isso é uma espécie de umbandização cristã. De onde vem isso? De não pôr um freio teológico na imaginação. É muito sério isso. Imaginação precisa estar de acordo com a palavra. O nosso limite é nunca ir além de Cristo, como o João vai colocar. Nunca ir além da palavra, nunca ir além dos pressupostos básicos. Aliás, uma das coisas que são fundamentais para um cristianismo equilibrado hoje é o desenvolvimento de uma santa lucidez. Um cristianismo do bom senso. Se tem um movimento que tem crescido avassaladoramente nas igrejas, é o MSN, Movimento do Sem Noção. Como é bom quando a gente vasculha com verdade, com graça. Irmãos, nós estamos numa igreja que acredita na influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Portanto, saiba que o Espírito de Deus ainda ilumina a mente do estudioso e faz com que ele saia daqui em paz. O que gera confusão, o que gera miséria, o que gera bagunça, o que faz suscitar heresia não tem a ver com Deus, por mais bonito que esse anjo seja. Amém, irmãos? É muito importante dizer isso. Depois eu coloquei algumas perguntas aí, mas está bem explicadinho, então por causa do tempo eu vou avançar aqui. Depois você vê na sua casa com calma quantos foram criados, quantos existem, em qual estado eles foram criados, onde habitam. Está vendo aí? Ó? O que eles fazem. Aliás, olha que interessante, o que eles fazem. Os anjos existem para louvar a Deus. Eu coloquei 4 coisas aí. Ó. Anjos existem para louvar a Deus, a primeira delas. Só que louvor a Deus, a gente tem a sensação de achar, às vezes, que louvor a Deus tem a ver assim com aquela coisa extraordinariamente muito bonita de harmonia, de melodia e cantando. Pode ser. Mas se você olhar à luz de Isaías, por exemplo, tem uma coisa ali que para mim é extraordinária. É a mecânica mais profunda da adoração, é o que os anjos fazem, no caso os serafins. A Bíblia diz que eles estavam cantando uns aos outros. Não é para Deus. Eles não estavam virados para Deus dizendo, tu és santo, santo, santo. Eles estão cantando uns aos outros, com 6 asas, 2 cobrindo o rosto. E o judeu tem uma coisa tremenda com a questão do rosto, a alteridade, esse mistério pessoal que nos habita. Emmanuel Levinas trabalhou muito com a questão do outro. O rosto do outro comunga mistério. É como se você dissesse, eu sou misterioso, mas esse meu mistério diante do teu é tão pequeno que eu curvo ele, eu vou cobrir o meu, porque o teu mistério é maior. Com 2 cobriam os pés. Um provérbio rabínico diz que nós criamos os sapatos para esconder a feiura dos pés, símbolo de imperfeição. Olha a postura, misteriosos, mas cobertos, imperfeitos, mas com 2 voavam, livres. Toda adoração tem esse princípio. Eu e você aqui hoje somos assim, ó, imperfeitos, misteriosos, porém livres. Aí nos aproximamos de Deus e não cantamos para Ele. Cantamos uns aos outros. Santo, santo, santo. Um olhando para o outro e percebendo que o outro, porque está aqui hoje, salvo pela graça, misterioso, imperfeito, mas livre, já motiva a minha adoração. É por isso que, citando esse texto para a mulher samaritana, Jesus diz, meu Pai procura os verdadeiros
adoradores, ele não procura adoração, porque a adoração ele já tem, e a que ele tem é dos anjos, dos serafins, que nós nunca vamos conseguir igualar. Mas quando ele acha um adorador, ele pega essa adoração dele e dá para o adorador. E ele, em graça, porque recebeu, devolve. Romanos 11:36. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A adoração flui nesse movimento. Anjos louvam a Deus. E vou dizer para os irmãos, anjo nunca vai descer para louvar líder nenhum. Porque já tem uns líderes no Brasil dizendo que tem um anjo particular. Teve um indivíduo agora que ungiu a barriga da própria mãe. O ventre, útero profético materno que trouxe ele ao mundo. Olha que tremendo. Eu coloquei aí, letra B. Anjos existem para cumprir com obediência absoluta as ordens de Deus. De Deus. Anjos cumprem ordem absoluta. Eles trabalham para Deus, são servos dele. O texto que nós lemos deixa isso claro. O anjo fala para João, eu sou servo como você, como os teus irmãos, os profetas. Na mesma medida, trabalhamos para o mesmo Senhor. Adore a Deus. Essa é a lógica. Letra C, anjos existem para trabalhar em favor dos que herdam a salvação. Eles livram, protegem, trazem consolo, alegram-se com a salvação do pecador. E isso não significa um anjo da guarda. Significa a guarda de um anjo. Deu para entender? Ou seja, você tem anjos que ajudam, auxiliam. Porém, nunca porque você quer, bate o pezinho e chama, mas porque Deus ordena e Ele faz. Tem uma historiazinha rabínica que eu acho tão tremenda, eu preciso contar ela para você ter uma noção de como que é esse mecanismo. Os rabinos contam que um homem estava passando debaixo de uma árvore, e lá no Oriente pode não acontecer nada, mas tudo o que acontece tem sentido. Já aqui no Ocidente acontece tudo, mas nada faz sentido. É ou não é? Vivemos na banalização que tudo se realiza e se anula no mesmo instante. Aí o mestre está passando debaixo da árvore, é só uma história rabínica, pelo amor de Deus, não vai dizer para ele que eu inventei uma doutrina não, amém? Todo mundo entendendo? Ele passa debaixo da árvore e vê que uma folhinha se desprende e cai. E ele começa uma pergunta, ele diz para ela, por que você caiu? Porque olha o que você fez, no que você corrompeu a comunhão da árvore, você se autocondenou a ser morta, os pés dos homens vão te pisar. Você rompeu a comunhão da árvore, está sozinha, condenada à morte. Foi uma atitude tola, impensada. Por que fazer isso? Só que aí ela responde, eu não sou a culpada não, foi o galho. Balançou tão forte que eu não consegui me segurar, desprendi, daí caí. Então ele chega para o galho e diz, mas para que isso? E olha que interessante, ele abaixa para falar com ela, levanta na direção do galho e começa a esbravejar com o galho. Para que isso? Olha o que você fez. A tua ação intempestiva desencadeou a morte da planta. Ela está lá sozinha, uma folhinha desprendida da árvore porque você balançou forte demais. Aí o galho fala, a culpa não é minha não, foi o vento que soprou mais forte do que o usual. Daí eu não consegui, balancei e a lógica fez ela cair. Existem forças ao nosso redor e uma delas é a força da gravidade. No que balançou ela caiu. Então ele levanta um pouco mais o olhar e diz para o vento, vento, para que isso? Se o melhor do vento é a brisa, sopra devagar. Você soprou com força, olha o que você desencadeou. Balançou o galho mais forte do que o necessário, a folhinha se desprendeu, está morta lá no chão, a culpa é sua. Vai apelar para quem? Aí o vento olha para ele e fala, a culpa não é minha não. Foi o anjo que mandou que eu soprasse bem forte, balançando o galho para a folhinha cair. Lá vai ele para o anjo. E fala, anjo, você pode me explicar o porquê? Está nervoso? Céu é lugar de paz? Relaxa. Você dá uma ordem muito forte, o vento sopra mais forte do que o comum, balança o galho, a folhinha caiu. Minha preocupação é com aquela folhinha lá. Ó. O anjo diz assim, só que o que você não entende é que aqui no céu ninguém faz o que quer. Aqui a gente recebe ordens. O Criador me ordenou que mandasse o vento soprar mais forte para balançar o galho e para a folhinha cair. Foi uma ordem de Deus. Então lá vai o rabino para Deus. E olha que interessante, esse é o caminho de uma espiritualidade de um servo, que nos conduz de coisas aparentemente insignificantes ao Deus capaz de colocar significado em todas as coisas. Quando ele chega em Deus, ele pergunta, Deus, eu queria entender, estou preocupado com a folhinha lá embaixo. O Senhor mandou um anjo que te obedeceu prontamente, mandou o vento soprar bem forte, balançou o galho, a folhinha caiu. O que está acontecendo aí? Aí Deus olha para ele e diz assim, você se lembra de que eu sou o Criador da sombra? Ele falou, lembro. Deus falou, não, você não lembra. Porque aquilo que você pode criar para si, nem lembra que eu existo. E você é capaz de gerar uma sombra para si. É ou não é? Você só lembra de mim quando o extraordinário bate a tua porta, quando o impossível chacoalha a tua vida, quando a notícia de morte chega para você. Aí você lembra de mim. Só que eu vou te dizer uma coisa que você não sabe. Lá naquele galho tinha uma minhoquinha, pequenininha, porque conseguiu subir no galho, estava mais próxima do sol, que começou a molestar-lhe a pele e ela orou a mim.
Criador da sombra. Para você não é nada, para ela é o milagre da vida. Ela olhou para mim e disse, Criador, subi onde não deveria, pequei, a ambição me tirou do chão, estou sentindo falta do meu solo, dos meus nutrientes, da minha vida. Dá para me ajudar? Aí eu mandei um anjo, mandar o vento, balançar o galho. Ela caiu, a folhinha desceu, a temperatura dela está voltando ao normal, porque eu sou um Deus que cuido da minha criação nos detalhes que ela não nota. É só para você entender que existem milhares de mistérios ao redor de nós e ninguém aqui é tolo o suficiente para definir tudo, mas pode acreditar no Deus que anda com a gente nos detalhes e nas esquinas pequenas da nossa vida. Letra D, anjos existem para guerrear contra demônios em nosso favor. Sabe, agora escuta uma coisa aqui, ó. Eu vou falar de demônios depois, amanhã, mas eu quero que você guarde uma coisa aqui. Se existe um tipo de gente complicada na igreja, é gente que tem fixação em demônio. Não tem? Eu estava dando uma aula num lugar, o rapaz falou, eu sou especialista em demônio. Falei, então não vai para o céu, lá não tem? Não é? Vai ficar triste. Trabalhou a vida inteira em prol dele, se chegar lá vai ficar abandonado. Vai para lá para baixo. Lá pelo menos você vai ser auxiliar. Não é? Eu quero que fique claro para os irmãos que anjos trabalham numa série de coisas, mas nenhuma delas parte da própria vontade deles. Trabalham para a glória de Deus, trabalham para a honra de Deus. E mais do que isso, nisso consiste a essência da vida deles. Eles não podem se compreender sem um trabalho. O trabalho os faz viver. Existem para a honra e glória de Deus. Existem para servir. Isso para eles não é maçante, não é cansativo. Isso para eles é honra. Foram criados para isso. Então, à medida que são criados para isso, se fazem isso, se legitimam e se completam. Deu para entender até aqui? Eu quero mostrar uma coisa aos irmãos que é muito séria. Olha depois, lá no 2.2, as posturas equivocadas. É isso que eu quero pegar aqui essa noite, nesse resto de tempo que eu tenho aqui. Ó. Na época do escolasticismo, na Idade Média, muitos assuntos eram tratados com profundidade, mas às vezes os pensadores se dedicavam a algumas considerações banais. Foi assim que trataram a doutrina dos anjos, infelizmente, levantando questões sem nenhuma relevância para a compreensão, como, por exemplo, olha as perguntas. Quantos anjos poderiam permanecer na ponta de uma agulha? Vocês acreditam que alguns escolásticos se debruçaram nisso meses, fazendo cálculos matemáticos de quantos anjos cabiam numa agulha, num botão de roupa? Imagina. Olha o 2. Um anjo poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. 3, os anjos da guarda vigiam as crianças desde o nascimento, e naquela época, depois de batizadas, ou já no embrião. E eles ficavam nisso assim, dias e dias, às vezes meses. Sabe qual foi o resultado disso? Essas sutilezas dos escolásticos terminaram por desinteressar os teólogos da angelologia. Eles acreditaram que era uma matéria boba, tola, só para gerar discussão vazia, e acabaram não dando a profundidade necessária. Isso criou um hiato na teologia muito grande. Por isso que abriu um leque tão grande para entrar tanta bobagem em torno da história. Porque logo nos primeiros momentos de investigação teológica profunda, não se deu o devido crédito. Aquilo que é essencial, se mirou o circunstancial, o acidental. Até hoje isso se repete no que tange a anjos e demônios. Tem muita gente dando um monte de voltas, fazendo perguntas que ninguém mais faz, e não tendo a essência do conteúdo, aquilo que precisa ser visto. Aliás, José Régio escreveu que quando você for fazer uma viagem, saiba primeiro por onde não ir. Já é meio caminho andado. É ou não é? Evitar os tropeços, os exageros, as questões tolas, aquilo que não faz diferença, que no máximo mexe com aguça curiosidade, mas não te leva para a vida, não faz viver e não faz diferença para você. Toda vez que você vê aquele crente que gosta de sair discutindo com todo mundo, batendo no peito, você está diante de alguém vazio, que quer porque quer mostrar para todo mundo conhecimento. E quem quer mostrar conhecimento demais é porque não tem. Quem tem não mostra, simplesmente vive. Amém? Existem muitas posturas erradas quando o assunto são anjos, e é isso que eu quero pegar essa noite nesse final aqui nosso. Primeira postura errada, presta atenção para não entender errado, cristocentrismo. Olha no texto aí, ó. Embora ser cristocêntrico seja uma exigência para o cristão e para o cristianismo, porque devemos dar preeminência a Cristo e anunciar uma mensagem eminentemente cristocêntrica, isso todo mundo aqui sabe, corremos o risco de, procedendo assim, pôr de lado as outras doutrinas. A doutrina dos anjos é uma questão de revelação de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, onde o Senhor põe querubins a guardar o jardim do Éden. Não podemos ser ignorantes sobre qualquer aspecto da revelação. Se a angelologia é uma doutrina bíblica, é importante que a estudemos. Deu para entender?
Ou seja, tem gente que, até por causa disso, criou uma heresia no cristianismo chamada unicismo, que é só Cristo. Tem gente que ele fala assim, não, meu negócio é só Cristo. E essa doença vem lá de Corinto. Lembra do grupo de Corinto que tinha na igreja de Paulo? Eu sou de Cristo, lembra? Era o PCC da época, Partido Cristão de Cristo. Só de Cristo. Na igreja de Corinto. Interessante que, quando você olha para hoje, você ainda vê gente repetindo esse erro. É gente que pensa, não, o negócio é só Cristo. O tempo todo. E ele fica num cristocismo, que é uma doença do cristianismo. É importante entender que quanto mais focados em Cristo, mais a gente vai enxergar as outras coisas. É como se Cristo fosse a lente que amplifica tudo que é revelação de Deus. Através de Cristo a gente enxerga tudo que Deus revelou. Então se você só olha no Cristo e não enxerga mais nada, provavelmente está olhando para o Cristo errado. E a Bíblia é tão tremenda que ela mostra isso. Você quer ver uma coisa? A Bíblia mostra uma cena. Tem de um lado Cristo, o certo, do outro lado Barrabás. Barrabás é um nome aramaico, Bar-Abá, filho do pai. Agora olha que interessante. A pergunta para a multidão é a seguinte, quem que vocês querem? E a Bíblia diz que a multidão começou a gritar, Barrabás. Só que olha que interessante, imagina uma multidão gritando, Bar-Abá, aos ouvidos do povo, filho do pai. Só que o filho do pai certo está do outro lado. Eles estão pedindo o errado. Cuidado com o que a multidão pede. Pode ter um pacote e a embalagem de Deus, mas ser bandido. É o Cristo errado. Envolvimentos errados com Cristos errados geram teologias erradas, igrejas erradas, mensagens erradas e destino errado. Precisamos estar baseados na verdade. A verdade fiel das Escrituras é que Cristo é tudo em todos e a partir dele a gente interpreta a história e enxerga a vida. Amém? Deu para entender? Outra postura errada, olha aí, ó, as mistificações. Vocês acharam aí no texto? As mistificações. Vivemos numa era altamente mística, um tempo onde as aparições angelicais são alardeadas a todo momento. Anjos são vistos nos cantos superiores das naves do templo, pousando nos lustros, debaixo dos bancos. Essas mistificações causam repulsa e levam a considerar o assunto dos anjos uma questão de crendice popular ou de superstição, que não merece uma reflexão séria. Esta é provavelmente mais uma razão porque a doutrina dos anjos é esquecida, negligenciada ou subestimada. Sabe aquela coisa que já aconteceu em tudo quanto é igreja que a gente tem noção? Principalmente no Brasil, de gente que se arrepia todo vendo anjo? Não tem? E que faz todo um movimento em cima de anjo? Mistificação muito perigosa. Tem gente, por exemplo, que ele não calça a porta, aí o vento bate, ele arrepia todinho, já pensa logo no que é ruim. Se não é o inimigo, se entrou uma luzinha branca, é anjo. Você já viu o crente que fica todo assim, todo feliz, até excitado, quando ele tira foto do casamento e aparece uma sombra branca? Que é só uma disfunção de cor, e ele já acha que é um anjo? Se a sombra for preta, por que não pode ser um anjo de Deus? Já notaram isso? Você quer ver uma coisa? Se agora, aqui, nesse púlpito, aparece um anjo todo preto, 90% diz que é do inferno, sem nem perguntar para o anjo. Por quê? Por que a gente vai logo pelo viés de que é preto é errado? Os rabinos dizem que, sabe o que é o preto? A cor preta? O acúmulo dos azuis, céu sobre céu, até ficar escuro como você fecha os olhos e começa a orar. E naquela escuridão, a inteligência e a comunhão que brota não tem cor. Eles dizem que todo o problema da cor está nos olhos de quem vê, porque nos olhos tocados pela graça, toda a cor é cor de esperança. Deu para entender? Que vai ter gente procurando sombra preta nas fotos, né? Olha aqui, ó. Ao invés de esquecê-la, a doutrina dos anjos, apenas deveríamos nos livrar do misticismo em torno dos anjos. Foi isso que Paulo condenou quando escreveu aos crentes de Colossos, que influenciados por práticas pagãs corriam risco também de prestarem adoração a anjos e não a Deus. Em qualquer tempo da história, a doutrina dos anjos tem encontrado oponentes e contestadores. Parece uma coisa até tola, mas é verdade. Tem igrejas que se orientam em torno da adoração a anjos. Porque é sempre mais fácil a gente estar perto daquilo que dá um encanto, que toca a gente. Porque, querendo ou não, existe uma espécie de distância filosófica de Deus. A gente fala a Deus, fala a Cristo, mas dificilmente essa coisa se concretiza num momento do dia. Então, quando alguém tem uma suposição, um sugestionamento de que sentiu um anjo passar por aqui, isso mexe muito mais rápido com o emocionalismo dele. Daí Paulo dizia, vocês não podem adorar a anjos.
Porque é a coisa mais fácil e, em alguns momentos, até a decisão lógica a ser feita. A adoração do êxtase do momento. E isso é extremamente perigoso, porque pode gerar uma espécie de espiritualidade drogada, de gente que não suporta a normalidade de um culto comum. Ele precisa o tempo todo estar viciado em pequenas injeções de êxtase. E quando isso acontece, sabe o que ele faz? Ele fica viciado na milagromania, se torna um milagromaníaco, que não consegue enxergar nada que seja de Deus naquilo que é normal. Irmão, se você quiser medir o nível da sua saúde espiritual, ela não é medida pelos êxtases, é medida pela obediência. Quanto mais você se porta diante de Deus, mesmo que não veja milagre nenhum, mas saiba que Ele anda do seu lado, você continua fiel o suficiente para ser servo de Deus e manter a sua adoração no foco. Só Ele é digno de adoração. Amém? Olha outro exagero aí, ó, quando a questão é anjo. Doutrina dos saduceus. Os saduceus compunham uma seita judaica que floresceu na Palestina desde os fins do século II a.C. até os fins do século I depois de Cristo. Duas doutrinas em que os saduceus discordavam dos estudiosos de sua época eram: primeiro, a negação da ressurreição dos mortos, depois a inexistência dos anjos. Esses dois erros doutrinários dos saduceus foram condenados pelos ensinos de Jesus, que reafirmavam a doutrina da ressurreição e a existência dos anjos com um mesmo argumento. Mateus 22:30. Porque na ressurreição não casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Parece até estranho falar de saduceu, que é uma coisa que já passou há tanto tempo, mas assim que meio que enviesada, ela ainda existe em alguns lugares. Nós temos muitas teologias, por exemplo, que simplesmente se recusam a ver qualquer lado de espiritual. É extremamente racionalista. É gente que só acredita no que pode ver, sentir e tocar. Só que o problema é que essas sensações são puramente químicas, interpretação de cérebro. É muito sério isso. O que tem de gente fazendo esse movimento? Ou são chamados extremos, ou acredita demais na coisa e não consegue viver sem ela, ou não acredita em nada e abre mão da vida com ela. É preciso, por isso que eu coloquei no começo, traçar a linha do equilíbrio. E essa linha do equilíbrio vem por entender que os anjos existem, estão a serviço de Deus, também trabalham a nosso favor, não recebem ordens da gente, mas ordens de Deus. Outra coisa, racionalismo. Olha que interessante. Do ponto de vista dos racionalistas, a existência dos anjos é uma aberração, pois foge aos princípios da razão e da ciência. Consequentemente, eles veem a crença na existência dos anjos como uma forma de politeísmo primitivo, que teve a sua evolução no judaísmo. Esse pensamento racionalista não é coerente, pois a doutrina judaica é essencialmente monoteísta, é um só Deus. Os anjos não são deuses, são seres espirituais que Deus usa. Os anjos bons nunca se manifestam como um Deus, mas como mensageiros de Deus, incumbidos de uma tarefa específica. E os anjos maus são seres espirituais rebelados contra Deus, ainda a ele sujeitos. Rejeita-se também essa opinião racionalista, porque ela exclui a interferência divina na história e na vida dos homens, que diversas vezes foi feita através da ação dos anjos. É bom notar uma coisa: se você for olhar na Bíblia, toda vez que um anjo de Deus aparece, ele nunca vai aparecendo se auto-intitulando Deus. Ele sempre aparece a serviço de Deus. Outra coisa que é interessante, quando você olha para esse lado de racionalismo cego que existe, que é o que a gente está dizendo aqui, existe uma espécie de medo aí. Todo racionalista tem um certo medo no final de que a vida seja um pouco mais do que ele imagina. Então, para ele é muito mais fácil delimitar os processos, configurar tudo. Só existe o que eu posso ver, sentir, tocar e pegar, porque a partir disso é complicado. Então, tem um certo medo da vida. Eu gosto da filosofia de Epicuro, que dizia: por que temer a morte? Enquanto somos, ela não existe. Quando ela passa a existir, nós deixamos de ser. É ou não é? Os racionalistas trabalham só com esse foco aqui, ó. O que eu posso ver, tocar, sentir, apertar. Aí, desse ponto de vista, fica muito difícil acreditar em qualquer tipo de intervenção, em qualquer tipo de milagre. E é muito importante que a gente saiba aqui, até porque estamos dentro de uma igreja pentecostal, de que Deus ainda faz milagres, ainda é o Senhor que opera nas nossas vidas, ainda é o Deus a quem nós servimos, porque sabemos que Ele anda conosco. Amém, irmãos? Outro erro aí, ó, materialismo. Os materialistas negam a existência de um mundo espiritual. Por isso também negam a existência dos anjos. Só aceitam a realidade do mundo material, rejeitando tudo que vá além da matéria. Essa postura contraria a vontade de Deus, porque só se preocupam com as coisas terrenas e estão condenados à perdição. Aliás, o materialismo tem crescido demais nos últimos anos. Sabe qual é o problema do materialista? Ele vai ter um choque frontal com a essência dos anjos.
Porque os anjos existem para adorar a Deus e não tem qualquer pagamento em troca disso. A essência deles é essa. Já o materialista não consegue imaginar fazer qualquer ação sem que isso volte para ele como dinheiro. Daí um problema muito grande. Interessante que, quando você olha, por exemplo, para Jesus, Jesus sendo judeu, ele chama o dinheiro por um nome, mamon, que é uma palavra de raiz aramaica. Uma prima na palavra, da fraseologia da palavra amém. Interessante isso. O que indica que ou Deus, ou o diabo, ou o dinheiro vão dar o amém da sua vida algum dia. Porque para um dos três você vai levantar um altar a vida inteira. E materialista vive focado para o dinheiro. Daí que vai gerar uma monstruosidade dentro, que ele não vai conseguir lidar com nada que seja extraordinário, que nada que exija dele alguma coisa sem dar nada em troca. Aliás, toda vez que você fizer qualquer coisa na casa de Deus, esperando um retorno, alguma coisa, você mudou o seu patrão. E quem serve a Deus por dinheiro, acaba servindo o diabo por um salário melhor. O espiritismo é outro aí, ó. A doutrina espírita sobre os anjos se encaixa devidamente no conjunto da estrutura doutrinária cuja linha mestra é a reencarnação. O espiritismo ensina que os anjos são almas dos mortos, que depois de várias etapas de reencarnação, alcançaram um grau máximo de perfeição. Assim negam a existência distinta dos seres angelicais. Para eles, tanto os anjos bons como os maus ou demônios inexistem. Esses últimos, dizem, são almas desencarnadas. Nós rejeitamos a doutrina da reencarnação, refutando com textos bíblicos, como Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois disso, o juízo. Ninguém há que, tendo passado dessa vida para outra, volta, mesmo que seja para um bom propósito, e muito menos para habitar em outro corpo. Hoje, diante do interesse cada vez maior no ocultismo, nos objetos voadores não identificados, os OVNIs, na existência de vida em outros planetas e nas revelações místicas, torna-se relevante um estudo sobre os anjos com base nas Escrituras. Precisamos estudar seriamente o assunto para termos segurança diante de tanta ignorância e deturpação da verdadeira doutrina. E deixa eu falar uma coisa aos irmãos. Existe já no meio evangélico muita gente que tem assim umas duvidazinhas em relação à encarnação, reencarnação e tudo mais. Eu me lembro de uma igreja que fui pregar que o irmão perguntou seriamente para mim, e eu vi que ele estava sendo honesto, sério, se João Batista era a reencarnação de Elias. Chegou para mim e perguntou, pastor, João Batista é a reencarnação de Elias? Eu perguntei para ele, qual que é o primeiro passo para o indivíduo reencarnar? Não é morrer? E onde foi que está escrito na Bíblia que Elias morreu? Né? Elias era tão extraordinário que nem morrer, ele morreu. É ou não é? Ainda tem nas nossas igrejas, e isso tudo por uma falta de profundidade, de buscar conhecimento de verdade, gente fazendo as mais malucas maioneses cristãs. E eu vou dizer por quê. Por uma palavrinha que todo brasileiro conhece, chamada preguiça. Já ouviu falar? Tem um provérbio rabínico que diz que o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. Imagina. Sabe por quê? Tem gente que não lê, não pesquisa, não estuda, e o pior de tudo, quer discutir ainda. Sabe? Ele vê um doutor em teologia, ele vai lá, senta e quer porque quer discutir. O cara nunca leu a Bíblia toda uma vez, nunca leu livros sobre o assunto, mas ele quer discutir. E o pior, ele não quer discutir para aprender, quer discutir para ter razão. É ou não é? Eu estou falando alguma coisa aqui horrível. Se nós não tivermos uma base, não adianta a gente tentar inventar. É por isso que ainda temos cristãos que, quando o testemunho de Jeová bate na porta, ele fecha a janela e mente. Mas... Não tem? Menino, fala baixinho que é para eles ir embora, domingo de manhã. Enquanto a gente não aprofundar de verdade, não tiver um amor pela palavra, buscar conhecer, para defender a fé que nós temos, nós vamos ficar o tempo todo com base na imaginação, mas não com base na interpretação e na revelação de Deus. Para terminar, olha o último aí, ó. Por isso que eu deixei por último, porque ele é terrível. Se tem um erro sobre anjos, é esse aqui, ó, a experiência acima da Escritura. Há muitos livros, testemunhos e até testemunhos. Não tem os testemunhos, irmão? Não tem? Aqueles que são tão mirabolantes que o maior milagre é a gente acreditar que é verdade? Não tem? Olha aí, ó. Há muitos livros, testemunhos e até cursos sobre anjos e demônios que não têm como fonte somente as Escrituras. Baseiam-se em experiências, na ambiguidade do sentir ou alinham as informações bíblicas aos ensinamentos do misticismo religioso do nosso tempo. É preciso lembrar sempre da advertência paulina.
Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Devemos estudar angelologia unicamente por uma perspectiva bíblica. A Escritura sempre deve estar acima da experiência. Isso aqui é fundamental. E olha para mim, por mais espetacular, hollywoodiano que tenha sido o seu sonho à noite, ele é seu, não é doutrina. Doutrina não tem a ver com experiência pessoal, por mais fantástica que seja. Doutrina tem a ver com as epístolas. Nem Atos dos Apóstolos é base para doutrina, porque o nome já diz, Atos dos Apóstolos. São práticas deles. Doutrina é epístolas. Lá está tudo colocado, sistematizado para nosso crescimento e nossa fé. Ainda tem gente fazendo um monte de coisa, porque, irmão, nós vivemos na era do marketing. Se já houve Idade Média, sejam bem-vindos à Idade Mídia. E na Idade Mídia, um testemunho bem contado com alguém carismático faz o povo ir ao delírio. Aí você conta que estava lá, todo enroscado nas ferragens, veio um anjo, arregaçou tudo, e te levou, e te colocou no... Aí você vai ao delírio, o povo viaja. Aí você dá o toque, ainda desenha a peninha do anjo. Fantástico. Ainda tem gente vivendo dos arrepios de experiências, de sonhos, de visagens. Não tem? Visagem é diferente de visão. Né? Visão Deus dá e ela dá um rumo para a sua vida e você caminha. Visagem deixa você torto, olhando para todo lado que é para ver se alguém viu. Né? É experiência de bêbado, não é experiência do real. Cuidado com experiências sensoriais, místicas, abobalhadas que não têm base na Escritura. Acima de qualquer coisa, seja qual for o postulado, a doutrina, a palavra, a mensagem ou o hino cantado, se não tiver base da Escritura, rejeita. A Bíblia é fundamental nisso. Aliás, um dos maiores problemas que nós temos na igreja no Brasil é que grande parte da teologia das nossas igrejas é feita a partir daquilo que a gente canta, não daquilo que a gente prega. Se alguém chegar aqui hoje e cantar uma música e o povo gostar, ela vira doutrina na hora, e ai de quem falar contra. Experimenta falar contra certos hinos para você ver a fúria do povo. Se o povo tivesse para com a mensagem pregada, a mesma disposição que tem para com os hinos, já teria mudado o país. É verdade ou não é? A gente canta nas nossas igrejas hoje de bobagem a heresia, e o povo vai ao delírio, porque mexeu com o sentimento, automaticamente a pessoa se sente tocada. E porque se sente tocada, sente que está num êxtase espiritual. E aí que mora o perigo. Porque sensações, imaginações são extremamente perigosas. C.S. Lewis diz que o diabo é mestre em causar em nós sensações. Ele vai mandar você orar por alguém e ele vai causar na sua mão uma sensação de formigamento e na cabeça da pessoa uma sensação de calor. E quando você falar amém, a pessoa vai te olhar e dizer, pastor, senti um calor aqui. Aí você fala, rapaz, eu senti um negócio na mão. E aí a pessoa fala, não é que a minha mão é tremenda mesmo? Aí já faz um cartão com a mãozinha desenhada, disparando fogo, e sai dando para todo mundo. O homem da mão do fogo, tocou, cura. E o diabo consegue fazer o que queria, transformar você num bobo da corte. Deus não tem compromisso nem com palhaço, nem com bobo da corte, nem com malabarista, ilusionista, nem mágico. Deus tem compromisso com homens e mulheres de verdade, que fazem a sua obra com base na Escritura, porque só a ela eles se curvam. Ela é a base, ela é a raiz. Amém? Fica de pé, por favor. Sim. O irmão está falando aqui sobre o anjo capítulo 5, João capítulo 5. Aquele é um texto muito complicado pelo seguinte. É um texto de interpolação histórica, um texto que não contém nos originais. Mais do que isso. Só que ali tem uma coisa importante, é até bom o senhor ter falado isso. Olha que interessante. É um dos milagres mais esquisitos da Bíblia. Porque é um milagre que não consiste em ficar no sagrado, mas sair de lá. É interessante isso. É como se eu estivesse dizendo para você aqui hoje que o interessante não é você chegar aqui, é sair daqui. Jesus vai lá, tem um homem no tanque de Betesda. Agora olha que interessante. Ele diz, e as pessoas dizem, que vem um anjo. É tudo com base em sugestionamento. Presta atenção nisso. Não há certeza. Se tiver certeza, Jesus diria. Jesus diria assim, ó, vou ficar aqui com você porque eu estou aqui, o céu vai vir. O anjo vai descer aqui, eu sei até qual é o anjo. Ele vai descer aqui, vai agitar as águas e eu te jogo lá. E você sai livre. Jesus legitimaria
um ato sagrado. Jesus não veio para condenar ninguém nem fazer confusão nos próprios atos de Deus. Ele diz, eu trabalho e meu Pai trabalha até agora. Fazemos a mesma coisa. É por isso que o primeiro milagre que Jesus opera é transformar água em vinho. Ele faz o que a videira faz desde a fundação do mundo. Busca a água lá embaixo e na mistura da água com a raiz transforma em vinho depois que a uva é pisada. É ou não é? Olha o que Jesus fez, transformou água em vinho, só acelerou o processo. Ele está dizendo que ele só faz o que o Pai já faz, nunca tira o Pai do foco. Se o anjo de fato fosse de Deus, ele legitimaria o processo. Só que Jesus não faz isso. Sabe por quê? Porque ali está um culto dos espertos, da malandragem. Quem pode pula primeiro. E o outro que se morra sozinho. Até hoje esse culto dos espertos tem nas igrejas de hoje. É meu hino, meu céu, meu milagre, minha bênção, meu anjo. O que sobrar você pega. Aí Jesus vai lá, olha para o homem, cura o homem, manda pegar a cama e sair de lá. Ou seja, saia de um lugar que tem fama do sagrado, mas onde Deus não está. Deu para entender? Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui. Obrigado porque o Senhor abre o nosso entendimento. Obrigado porque o Senhor trabalha a nossa mente. Obrigado, Senhor, porque os teus anjos acampam ao nosso redor. Obrigado, Senhor, porque nós somos teus servos, assim como os anjos são. Servos de Deus. E essa é a nossa maior glória, a nossa maior conquista. Que ninguém saia daqui, Senhor, com confusão na mente, mas sabendo a quem serve diante de Ti, com base no coração nas Escrituras, andando para a glória, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor.